Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Metal número 67. E hoje aqui comigo, mais uma vez, senhor Álvaro França. Opa, e aí, satisfação tá aqui de novo. Álvaro França, pra quem não sabe, é um dos parceiros aqui do Heavy Metal. Ele é editor, proprietário, faxineiro, web designer do Mind Gears, cara. Fala um pouquinho do seu projeto. Então, cara, eu sou realmente o único editor que tem hoje no Mind Gears. Na minha proposta inicial era que eu tivesse mais pessoas comigo, mas acabou que o tempo não deixou, né? Mas hoje eu tenho aí esse portal, tô com o meu material todo focado no formato Pauper, então todos os artigos que eu tenho hoje são voltados para esse formato. Eu escrevo, tenho a série mensal do Meta-Análises, que é uma análise do metagame do Magic Online, e tem mais uma série que eu tô soltando agora, que é o Caminho pro Competitivo, já tem três artigos dele publicados, que é uma introdução do público que quer entrar no metagame profissional ou do público que já está no metagame competitivo e quer melhorar na sua jogabilidade, no seu desempenho, etc. E tô com essas duas séries fixas agora, né? Essas que estão sendo sempre publicadas. E tenho mais alguns projetos aí, mas eu tô necessitando só do tempo para poder botar de pé, mas é isso. Hoje eu tô só com esse projeto dos artigos, tem essas duas séries, e eu faço também a publicação dos resultados do Magic Online toda semana. Sempre que tem um resultado publicado já pelo site da Wizards, às vezes até um pouco antes se eu já tiver acesso, eu faço a publicação dos resultados, tanto do Top 8 quanto das ligas que acontecem no Magic Online, e de alguns dos eventos independentes também do nosso circuito lá da Cards Helmet. Todos os links, como sempre, estão na descrição. Antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos rápidos. Se você, por acaso, quer pagar um joelho, lá, se você for do Rio e quiser me pagar um joelho, a gente tem o padrim.com.br/heavymetalpodcast. O joelho aqui no Maranhão enrolado de queijo em presunto. Mas a gente tem planos a partir de R$2. Se você não puder contribuir financeiramente, agradeço muito se você compartilhar com seus amigos. É uma coisa que eu sempre falo que ajuda bastante no crescimento da marca. E fora isso, a gente tem os links das redes sociais, estão na descrição também. E é isso. Vamos lá, vamos falar de Pauper Challenge. O Pauper Challenge do sábado foi um metagame bem diferente do que a gente está acostumado. Eu vou fazer uma leitura muito rapidinha. O primeiro lugar foi um Boros Bully, o segundo lugar foi um Elfos, o terceiro lugar foi um Boros Monarca, o quarto lugar foi um Elfos, em quinto lugar foi um Burn, em sexto lugar foi um Stomp, em sétimo lugar foi um Stomp e em oitavo lugar foi um Burn. O deck mais jogável do campeonato foi o Burn com 7 cópias, o Stomp com 6 cópias, o Affinity com 6 cópias, o Jimmy Fadas com 6 cópias, em um total de 55 jogadores. Cara, eu achei um metagame meio divertido. A gente teve vários decks repetidos, mas assim, os top tiers do formato, né? A gente não teve o B-Fadas, não teve Tron. A gente teve o Boros, que é um arquétipo que tá voltando a aparecer bastante. E Burn, então quem vive reclamando aí que Burn não joga, teve 2 cópias aí no top 8. Pois é, cara. Eu escutei aí há pouco tempo alguém perguntando por que o Burn tava sumido. Então, o Burn quando faz presença faz assim, né? Já aparece em dupla. E aí já cravou aí duas colocações do top 8. Eu acho que o metagame tá bem orientado pros agros agora, né? Acho que isso é parte do comportamento natural do metagame mesmo, quando tem muito mid-range, que é o caso do Befadas, que foi o deck mais presente aí no mês passado, de setembro. Quando tem um metagame que fica muito orientado para os mid-ranges azuis ou para os mid-ranges convencionais, os agros tendem a aparecer com mais frequência, porque o early game deles ali é mais forte do que da maioria dos mid-ranges. Eles acabam tendo um pouquinho de vantagem logo nos primeiros turnos de partida. E aí ficou com esse metagame aí que ficou bem direcionadozão pro agro mesmo, né? Olhando até para as posições abaixo do top 8, a gente vê muito agro também. Teve um Slivers, estava lá com o Hunter BR, que é o Cristiano. Teve a Fint também, a Rodo. Teve 3, 4 cópias de Affinity no top 32, mais Boros Bully, mais Burn. Enfim, tá bem orientadozão assim pro agro, né? Só teve um mid-range no top 8, o resto foram todos agros. E é um comportamento natural, mas é um metagame que mostra equilíbrio, porque a gente sabe que, assim, apesar do metagame ele estar sempre
oscilando, né, sempre mudando de ciclos, essa mudança de ciclo é natural e ela acontecer com essa regularidade é um sinal de que o metagame está saudável. É um sinal claro de que, tipo, tudo tem resposta. Então, essa mudança eu vejo como uma coisa muito positiva. Principalmente a questão de alguns decks que estavam sumidos, né? Como o caso do Elfos, estava há um tempo já sem mostrar resultados muito consistentes. O Boros, que tava um tempo sumido também, agora tá voltando e tal. Desde o mês passado ele passou aparecer, principalmente o Boros Bully, que foi o deck que teve maior win rate do mês passado. Ele tá voltando aos pouquinhos, né? Então um deck que tem... ele é agro, mas ele tem aquela pegadinha leve ali de mid-range, que tem algumas emoções e tal, e consegue dar uma controlada nesses agros que são mais violentos, tipo Elfos e Stomp. E ficou assim, bem divididinho, né? Você vê que a quantidade de Stomp e de Affinity, por exemplo, foram os dois, o segundo e o terceiro deck mais presente no meta desse evento, ele tá igual, 6 cópias de cada um e 7 do Bunny, que é uma cópia só a mais. Ficou bem parelho, assim. O negócio tá bem orientado pro agro e eu não acho ruim, não. Acho que ficou bem legal. Acho que isso aí é um sinal bem claro de que o metagame tá bem balanceado. É uma gangorra, né? Como você tá falando, quando o metagame tá muito orientado para um lado, às vezes o agro sobe, às vezes os controles sobem. O que me surpreendeu, na verdade, nesse top 8 foram os elfos, cara. Porque foram 2 listas de elfos. Beleza, Burn aparecer. E eu tenho umas opiniõezinhas sobre os Burns que a gente vai comentar mais pra frente essas semanas. Mas o elfo aparecer assim, tipo, tá certo que a lista do Paulo Cabral tem umas coisinhas diferentes, mas a do que ficou em segundo lugar, do Walker 735, é uma lista bem padrão, não tem nada muito elegante, muito inventivo, então eu achei bem surpreendente, na verdade, e inclusive eu fico pensando que o Elfos, ele não tem uma match muito boa contra Boros, salvo engano, né, porque por causa das prismáticas e tudo mais, é um deck que tem acesso ao vermelho, tem bastante Electricity, então consegue parar os bichinhos. E a gente tá vendo a subida do Boros, e a gente é sim, de 3 decks que se cadastraram no Pauper Challenge do sábado, 2 deles fizeram top 8, achei bem impressionante. Então, tem essa questão também, isso é muito importante, cara. Quando eu faço as análises do meta-análise, eu sempre dou uma olhada com mais atenção nesse ponto, né, que é a questão de quantidade de arquétipos, de quantidades de um determinado arquétipo que conseguiram chegar no top 8 em relação à quantidade total que tinha no evento. Isso aí é que a conversa que eu tive com o Martins há um tempo atrás, lá do Magic Alternativo, que ele chamou de taxa de conversão, que é a taxa de conversão de quantos decks que estão presentes no evento e quantos deles que eles conseguem chegar até os melhores. E você vê que, tipo, quando essa taxa é muito alta, que significa que, tipo, muitos dessa quantidade conseguem chegar no top 8, ou que tem uma quantidade muito pequena, e mesmo com a quantidade muito pequena, eles conseguem chegar todos ou quase todos no top 8, isso indica que o deck está muito bem posicionado dentro do metagame desse evento, ou seja, como os eventos eles são recorrentes e são cíclicos, né, acontece toda semana e o meta de um influencia no outro, essa taxa de conversão aí, ela mostra com clareza que um deck está bem posicionado nesse metagame. E aí ver, assim, um deck que realmente teve 3 cópias e de 3, 2 foram pro top 8, cara, é um resultado excelente de se ver e de se analisar do ponto de vista de qualidade do arquétipo, né? Eu acho que o Elfo também ele tem aquele ponto de preconceito. Não é nem um preconceito, né? Mas os jogadores têm um pé atrás com jogar com o arquétipo, da mesma forma que tinham com o Walls lá, que é o combo de barreiras. Como ele é um arquétipo que você precisa dar muitos cliques e posicionar muitas coisas, acaba que a maioria das pessoas fica com o pé atrás de pegar com ele, porque fica uma mesa muito grande, dá muitos cliques, etc. Compra muita carta, você perde um pouco do controle jogando online, pode estourar o seu tempo porque você está fazendo muita coisa, etc. E as pessoas ficam com um pouco de pé atrás. A mesma coisa do Walls lá, que também tem essa questão de ter que dar muitos cliques, etc. As pessoas ficam um pouco de pé atrás. Mas é um arquétipo bom, ele não tem falhas muito claras, assim, que já não existem no metagame, né? A falha dele é que tomou um Electricity no momento correto. Infelizmente o deck não pode não voltar, né? Ele ainda tem chances, mas perde muito do gás dele. Mas é um deck que é bom, ele é consistente, ele é um agro bem posicionado entre os agros também. Ele tem essa pegada um pouco combo, né? Que é tipo você ficar comprando um monte de carta, fazendo um monte de bicho e de repente em um turno você acaba matando.
E fica só com um pouco desse medo dos jogadores de pilotar a lista e acabar vendo uma dificuldade maior por causa da plataforma do Magic Online mais do que do arquétipo em si. Uma coisa que eu acho legal no deck de Elfos também, e eu sempre comento isso sobre Agros, é que o Elfos, eu acho que ele consegue ter umas camadas de dificuldade extra que não só porrada. Então, se você às vezes consegue, sei lá, com o Tron dar um Fog Lock, ele tem algumas mágicas que causam dano direto, ele tem o artefatozinho lá, o Viridian Logbow, ele tem outras maneiras de se virar. E eu acho que é importante você ter um plano A, B e um C. Até mesmo o Tron, né, que todo mundo fala que o Tron é um deck muito forte, ele tem plano A, B e C. Você pode matar de Mudrista, de Rova, pode devolver tudo, pode ganhar de 1000, então eu acho importante um deck para ele se livrar de tudo que o oponente possa fazer, ter esse plano A, B e C, e o Elfos é um Agro que tem. E já entrando na parte de listas, pra gente não se estender tanto, a lista que ganhou o campeonato do sábado, ela tá bem parecida com o último Boros Bully que também fez resultado, jogando com 4 Molten Rain de side, tá jogando com 2 Red Elemental Blast, 3 Pyroblast, ou seja, tá jogando com 5 Pyroblast, né? Efetivamente, tecnicamente 5 Pyroblast. 2 Relíquias, tá jogando com Shenanigans. É um sideboard quase todo voltado pra jogar contra Tron, assim, obviamente as Pyroblasts jogam contra outros decks também, e as Relíquias também, mas tipo, todas as cartas podem ser aproveitadas, e é aquilo que o Oliver Jux, o Joaquim Oliveira, né, do Monarchs, até comentou no podcast que a gente gravou na semana passada, que pro deck que tem uma match ruim contra o Tron, tentar ganhar, ele precisa de atacar de todos os lados. Então, você vai de Molten Rain, você entra com uma relíquia pra já ir exilando. Então, destruir os artefatos com Shenanigans. É uma saída que a galera tá utilizando agora e aparentemente dando muito certo. Talvez essa match que não era tão boa pro Boros esteja melhorando, né, pro Boros Bully. E as listas recentes de Tron, que estão um pouquinho, assim, deram uma capengadinha, a galera fala que não, mas deram sim, com o mapa. E estão jogando com menos Rinoceronte, estão jogando com mais o Fog, né? O Moment's Peace, que pode ser anulado pelo Flaring Pain. Então talvez essa match esteja vendo áreas melhores pro Boros aí. Cara, o Boros Bully é um dos decks do Metagame que eu mais gosto. Eu joguei bastante com ele, eu acho que a temporada de 2018 ou 19, não lembro. Eu joguei de Boros, acho que foi de 18, né? Porque de 19 eu joguei de Boros Monarca. Temporada de 18 eu joguei quase toda de Boros Bully e foi assim... era um baralho que eu tinha recém-montado no físico, né? Eu só jogava com ele online. Tinha recém-montado ele no físico. E ele tem essas camadinhas de dificuldade também que você falou do Elfos. Que ele, tipo, apesar de ser um agro, ele tem alguns recursos que deixam ele parecido com mid-range em algumas situações. Ele tem prismática, que, tipo, dá tempo pra ele fazer as coisas que ele precisa fazer pra poder ganhar o jogo. Ele tem umas remoçõezinhas que ajudam pra tirar aquelas criaturas problemáticas, etc. E, além disso, ele tem essa pegada agruzão, né? De fazer um monte de bicho com evasão, né? Porque tem Squadron Hawk, tem o Seeker que dá a crescida também com as mágicas, tem o Guardião do Pacto das Guildas, tem proteção contra monocolorido e acaba sendo uma criatura que às vezes é imbloqueável também em determinadas situações. E aí ele consegue montar essa mesa de criaturas com um pouco de evasão, mais umas mágicas que conseguem crescer as criaturas dele, né? O Seeker já cresce sozinho, o Rally ainda ajuda as criaturas a crescerem. E eles conseguem, tipo, virar o jogo de um turno pro outro. Às vezes que você tá olhando ali, o cara tá com 5 terrenos, aí de repente ele fez 6, bateu com 4 criaturas, fez 2 Rally e virou. Era o jogo que ele tava praticamente perdido porque ele tava com uma mesa média e com pouca carta na mão, ele acaba virando. É um baralho que tem essas camadinhas de dificuldade também, apesar de ser agro, e é um baralho também que me aprecia bastante. Às vezes estão rodando sempre Palace Sentinels, né? Até, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, talvez, o Boros Bully não rodava Palace Sentinels, apesar de eu usar na época também, porque eu achava que era uma carta boa, não rodava Palace Sentinels porque a carta tinha um peso maior. Agora, às vezes, já estão rodando não só Palace Sentinel, como estão rodando 3 cópias, 2 cópias, cópia suficiente para que ele consiga na hora certa. E desde o mês passado tá mostrando uns resultados muito bons. Eu tô, assim, impressionado e feliz ao mesmo tempo, porque eu tô vendo um baralho que eu gosto bastante conseguindo se encaixar no metagame de uma forma que não fique nem opressivo e nem que ele fique escondido. Ele consegue realmente ter boas posições e consegue fazer isso com uma periodicidade que não é sempre, mas também é suficiente para que ele seja um bom arquétipo para se jogar. A lista do terceiro lugar do Back Off tá jogando com... É uma lista do Monarca,
E tá jogando com uma base preta boa, com um Rip the Graves, um Suffocate Films, um Terminate. E os artefatos, ele tá com um split bem interessante nos artefatozinhos, porque a gente tava vendo a galera começar a jogar de 3 Golden Eggs, 4 prismas. O Alchemist Vial tava meio sumido, então ele tá jogando de 4 prismas, um Golden Egg, um Alchemist Vial e um Spare Supplies, que é um artefato que desde a semana passada vem aparecendo. Ele saiu agora nessa Zendikar alguma coisa, que saiu a última edição do T2. Custo 2, entre jogo virado, quando entre jogo compra uma carta. Você pode pagar 2, virar e sacrificar e comprar mais uma carta. O sideboard dele não tem muita coisa preta, além do Okiba Ganshinobi, que tipo, é muito bom contra deck de controle, que tentando manter o card advantage. E fora isso, um pouquinho bem padrão, né? Mas achei bem interessante o aparecimento desse Spare Supplies, eu acho que a gente vai ver mais cópias dele no futuro. Eu lembro que quando uma carta assim apareceu nos spoilers da edição, acho que foi o Carlos que chegou a comentar, nossa, isso aí deve ser jogar no Boros, pelo menos uma ou 2 cópias, porque é uma carta que, apesar de não fazer muita coisa, né, porque ela só compra a carta, é exatamente o que o Boros precisa dependendo do estágio do jogo. Aí você não joga com 4 cópias porque você não quer ele sempre, joga com menos cópias, mas lá no late game é preferível que você tenha um Spare Supplies do que você tenha um Golden Egg, porque você consegue dar um draw adicional, e no Boros isso aí é mega importante. Então é uma carta que eu também, assim, de cara eu não dei muito por ela, mas analisando melhor depois e vendo o desempenho dela nas listas agora também dá pra ver que realmente ela tem um lugarzinho dela aí nos decks no metagame. As listas do Burn, elas têm uma coisa interessante, uma coisa em comum, é que elas não estão jogando com o Gitu Lava Runner. O Eli Silva, que é basicamente o pai do Burn no Brasil, falou no Twitter que a lista é dele. E aí eu conversei com ele um pouquinho aqui antes da gravação para saber por que ele não tá jogando mais com o Gitu, o que aconteceu. Ele falou que o Gitu, a partir do 3º turno, é uma carta meio morta. E hoje em dia tem muito blocker pro Gitu, além das fadas atrapalharem um pouquinho, né? Porque é uma carta custo 1, que pega Spell Stutter e tudo mais. Ele é muito ruim contra Stomp, ele é muito ruim contra Fint, ele é muito ruim contra Boros. Então ele preferiu tirar os Gitu Lava Runner e tá jogando com 3 Flame Rift, que é uma cartazinha de Nemesis que eu adorava na época. Custo 2, causa 4 de dano a cada jogador. É um Sorcerer, eu adoro essa carta. Acho sensacional que ela esteja voltando a jogar no Burn. Ela pega uma lacunazinha assim, sendo quase mais um Fire Blast. Obviamente não tem o custo alternativo, né, de jogar de graça. Mas ela fecha uma lacuna de dano que às vezes você precisa de mais Fire Blast, né? Então consegue no mesmo turno dar um Flame Rift, sacrificar a montanha, dar um Fire Blast e dar 8 de dano, assim, é bem interessante, cara. O Flame Rift eu acho que ele é um pouco arriscado dependendo do estado de jogo, dependendo do metagame. Nesse metagame mais agro eu acharia mais arriscado, mas o cara conseguiu ir fazer um bom resultado nesse metagame, mesmo com esse tanto de agro que apareceu, e jogando com 3, né, que é uma quantidade razoável, assim, pra se considerar como uma carta no baralho que ela tem uma chance alta de vir, principalmente num baralho que você não manipula pouco, então você não tem como jogar ele embora, mandar ele embora quando você não tá precisando. Mas é uma carta que realmente faz sentido aí de você conseguir fechar o jogo mais rápido. Há um tempão atrás as listas de Burn rodavam essa carta, mas também há um tempão atrás tinha algumas cartas que não existiam, tipo Skill the Critics não existia, acho que Curse também não era uma carta que era tipo staple do Burn como é hoje. Acho que acho que dependendo da época até nem Termoalquimista existia também, enfim. Mas é uma carta que já apareceu no Burn assim, em algum momento, ela saiu para dar espaço para cartas que estavam saindo e que pareciam melhores. E tá aparecendo de novo aí, e essa leitura do Elide que o Lava Runner ele é realmente uma carta morta depois dos primeiros turnos lá do jogo, e realmente tá válido, né? Porque a quantidade de criaturas que tem agora no metagame, principalmente com um metagame muito mais agro assim, fica fácil de você arrumar um bloco pro bicho e fica fácil até de você matar ele num bloco, então acaba sendo uma carta que paga 1 não dá dano, e no Burn você sabe que você tá pagando uma mana, você tem que dar algum dano, nem que seja 1, mas você tem que dar dano. E aí essa troca aí realmente eu acho que foi a melhor escolha que podia ter sido feita pra lista. Acho que pra finalizar a lista de hoje, tem um Stomp que ficou em 6º lugar, e ele tá jogando com 3 Moldervine Cloak. É um encantamento, custo 3, 2 qualquer um verde, encantar a criatura, uma aura. A criatura encantada ganha mais 3/3, e ela tem Dread 2. É isso. Ele não tá jogando com o Elephant Guide, que é uma carta que
Pra mim é uma staple, tá jogando de encantamento com 4 Rancor e 3 Modern Cloak. Eu nunca tinha visto essa carta no Stomp. Eu já tinha visto ela jogar em alguns decks que utilizam cemitério. Por exemplo, o Torture Resistance é uma carta interessante que no deck você consegue dar o Dread, consegue deixar seu bicho mais forte pra bater. Mas no Stomp, cara, eu acho ousado. O ousado aqui no Heavy Metal é quase como o contrário de elegante. Cara, eu já tinha visto essa carta rodando no Stomp há um tempo atrás, aí, tem alguns meses. Mas foi em alguma lista que apareceu nas ligas, na verdade. E era numa versão que usava Mongrel, que nessa lista também usa, mas usa só 2, né? Era uma versão que usava 4 Mongrel e usava Rizoala também. Então, era uma lista que era muito fora do que naturalmente aparece no Stomp. Essa aqui já está um pouco mais centrada, né? Tem um Mongrel que é um pouco... às vezes aparece, às vezes não, e tem esse Modern Cloak que quase nunca aparece e substituiu o Elephant Guide. Não sei ao certo se foi a melhor troca, né? Pode ter funcionado pro cara nesse evento em específico, mas pode ser costume meu também de esperar pelo Elephant Guide. De qualquer forma, é uma carta que deixa a Silhana 4/4, que eu acho que ele nem usa a Silhana aqui nessa lista, mas ainda tem o Skargan, que é uma carta que também tende a ficar a ser uma pedra no sapato do oponente lá no mid-late game. Ele consegue também deixar um Skargan maior e imbloqueável, porque o poder dele acaba ficando maior do que a maioria das criaturas que tem no formato. E acaba fazendo quase que o papel do Elephant Guide, só o fato de ele não deixar a token em campo e ele poder voltar também depois que ele for pro cemitério, né? O Rancor faz bem esse papel, mas estando mais marcado também não é ruim, não. Só não sei qual é o impacto realmente que a falta da token do Elephant Guide pode deixar. Talvez no metagame mais agro, assim, que as emoções são menos presentes, né? Tem menos emoções que consigam tirar um bicho /4 de jogo. Isso não tenha tanto impacto assim, mas talvez no metagame que seja mais voltado para baralhos que tenham remoções mais direcionadas, principalmente os baralhos que tem preto, né? Que agora tem Cast Down, tem Defile, tem uma série de outras remoções aí que são pontuais e são assertivas, né? De conseguem destruir qualquer tipo de criatura com resistência independente. E aí nesse metagame pode acabar não sendo uma coisa muito boa, mas talvez nesse metagame agora mais agro, o Modern seja o suficiente para deixar um bicho dele grande o suficiente para que ele consiga finalizar o jogo. Sei não, cara, porque ele entra na mesma curva que o Elephant Guide, ele tem o mesmo pump que o Elephant Guide, e aí você tem que dar um dread pra voltar o bicho pra mão, saca? Tipo, eu fico pensando assim, beleza, matou meu bicho, eu consigo devolver esse encantamento pra poder baixar de novo. Porra, com o Elephant Guide você mata meu bicho, eu tenho outro bicho, saca? Não sei, eu não sou um jogador de Stomp, mas se eu tivesse do outro lado do campo, eu ia preferir ver esse Modern Cloak aí, pra poder matar o bicho e não ter que lidar com um Elefante 3/3. Eu acho que a minha ideia é só que tem situações que o Stomp ele tá com um bicho muito grande na mesa e tem um bicho que é um pouco menor, mas que também é igualmente perigoso. Se ele fosse maior, ele seria muito perigoso. Então o cara acaba centrando muito a atenção dele no bicho que tá maior e mata. Só que aí no turno seguinte você acaba deixando outro bicho muito gigante. Então dificulta, porque a token do Elephant Guide, apesar de ser um corpo na mesa e de ser uma criatura que não é pequena, não é 3/3, para os padrões do Pauper o 3/3 é de médio a bom, né? Porque o nosso ótimo aqui é 5/5. Mas ainda é uma criatura que coloca pressão no board. Ele é uma criatura que morre para a maioria das outras emoções. Ele morre para raio, morre para um Defile cedo, morre para qualquer outra dessas coisas e acaba não deixando o oponente com o pé atrás. Às vezes só a pressão de você deixar um bicho grande na mesa já deixa o oponente com vários receios de fazer uma mágica ou de tentar executar uma jogada e acabar morrendo na volta para um bicho que está 5/5, por exemplo. Mas eu concordo com você, a questão dessa falta do token aí pode ser uma coisa crucial. Talvez não nesse metagame que tá mais agro, que provavelmente o cara só vai conseguir remover as criaturas dele dando bloco ou somando dano com alguma mágica, ou no metagame, talvez no metagame que não seja tão assim, a token do elefante faça mais diferença. Aí teve o Pauper Challenge do domingo. Eu vou fazer a leitura rápida, como sempre.
Primeiro lugar foi o Matônico jogando de Mardu Monarca. Segundo lugar a gente teve um Burn, novamente. Terceiro lugar a gente teve o Milovo jogando de Fogtron. Em quarto lugar, Burn de novo. Então a gente teve um final de semana recheadíssimo de Burn. Em quinto lugar, a gente teve o Hexproof. Em sexto lugar, o Igor Coelho jogando de Fogtron. Sétimo lugar, mais um Burn. Em oitavo lugar, um de Mirfadas. O deck mais jogado foi o Burn com 9 cópias, o Stomp com 6 cópias, o Boros Bully com 6 cópias e o Affinity também empatado com 6 cópias, em um total de 64 players. A gente teve, do top 16 do final de semana inteiro, a gente teve 5 Burns e a gente teve 2 Boros, um Bully e um Monarca ganhando os 2 campeonatos. Eu tô super surpreso com esses Pauper Challenge. Também, cara, do jeito que as coisas estavam vindo antes desse ciclo, né, até tipo meio do mês passado, meio de setembro mais ou menos, tava com uma pegada totalmente diferente. Era muito o Tron e o Befadas. E agora a gente tá vendo um negócio que é totalmente diferente. Só da gente ter tido 2 eventos seguidos no mesmo final de semana, com o Bunny sendo o arquétipo mais presente, já mostra que tipo, o metagame tá numa reviravolta total, né? A gente tá aí com um negócio bem mais direcionado pro agro de novo, apesar de a gente ter tido aí 2 Trons no top 8. O metagame ainda tá muito centrado nos agro, né? Que é Bunny, Stomp, Boros Bully, Affinity, é tudo agro. Ainda teve uma quantidade boa de Hexproof, 5 cópias, que é um baralho que andava sumidaço aí, não aparecia em quase nada. Acho que o último resultado foi o Reptilian que fez no meio do mês passado. E ainda tem mais uns outros aí que estão perdidos no meio das listas, mas que também apareceram e fizeram bons resultados. Por exemplo, teve 2 elfos que ficaram aí, um em 14º e um 18º, fizeram top 32. Teve mais Stomp aí também para baixo. Enfim, o metagame tá bem agro e tá bem, assim, com a cara de que esse é o novo normal, por assim dizer. E talvez a gente veja isso aí mais uma semana ou mais um evento, até que as coisas comecem a se movimentar de novo. Exato, até que as listas comecem a se adaptar e tentar jogar com já mais Fog, já mais Rinoceronte de main deck, e voltar a jogar com mais Prismatic Strands. Então aí volta o que era antes. Exatamente. E o Bunny, cara, é um deck que todo mundo tem muito medo, né? Então, porque o cara sente que a resposta dele é ínfima frente ao Bunny. Ou ele tem coisa pra ganhar vida e anular algumas mágicas pontuais do Bunny, ou ele perde, ele sabe disso. Porque eventualmente, se ele não fizer nada, o Bunny vai dar 20 de dano nele e ele vai morrer. Então, esse negócio do Bunny gerar essa pressão pode ser até o principal motivador das listas começarem a mudar de novo para outro padrão. Sei lá, começar a aparecer mais Weather Storm, mais lista azul para usar para Blast, Hydro Blast, aparecer mais formas de você ganhar vida, outras coisas que também estavam meio sumidas, tipo Lone Missionary, que até tempo atrás jogava até de side no Tron também, pode começar a voltar a aparecer. Enfim, é um deck que ele gera esse medo concentrado nos jogadores de acabar perdendo por um baralho que ele não tem muito o que fazer. E aí pode ser que esse aí seja um principal motivador para mudar as listas que estão aparecendo agora. O Burn, ele tem uma característica que todo deck tem carta morta contra ele. Então ele é uma bad match, principalmente em G1 para muito deck. E começando já a falar das listas, né, já que a gente já falou um pouquinho do metagame, a lista do Matônico, que ficou em primeiro lugar, é o Mardu novamente, né? Eu falei Boros, mas tem um splashzinho pra preto. Ele tá jogando com o Okiba de main deck, um Suffocating Fumes, um Make, techzinha do Léo Bertucci, um Rip the Graves, e no sideboard ele tem mais um Suffocating Fumes pra lidar com fichazinhas. Aquilo que eu falei no último podcast sobre os Spare Supplies e o split que ocorreu, ele não fez, ele tá jogando de fato com 3 Spare Supplies, 4 Prophet Prism e 2 Bonders. É uma tech interessante, é bom a gente ficar de olho, você que joga de Boros, você que tem interesse nas listas de Boros, é bom ficar de olho. Adquirir essa carta logo, pelo menos em IRL, né? Deve pegar para começar a testar, porque vai jogar, pronto, a gente já sabe que vai jogar, agora a quantidade ainda está sendo estudada. É aquele negócio que eu tinha dito, né, cara? Os Spare Supplies, a gente bate o olho nele e fala, pô, é uma carta que compra carta. Já deve ter uma cacetada de artefato que faz a mesma coisa. O Boros já tá cheio disso, mas tem uma diferençazinha ali, um ajuste fino que acaba fazendo ele aparecer de forma melhor do que o que ele tá substituindo. Então, nessa dúvida aí, realmente é melhor pegar a carta logo. Eu já adquiri os meus 4, já tá vindo. Se eu correr deixar, vai chegar ainda essa semana. A lista do Milovo, que ficou em terceiro lugar, a lista de
Tron dele, ele tem inovado um pouquinho nas listas. Ele foi uma das primeiras pessoas a começar a jogar com um Red Elemental de main deck. E ele tem algumas cartinhas interessantes. Ele voltou a jogar com um Bolt, é uma coisa que a gente via sempre nos Trons antigos. E agora tá com um Bolt aqui, somente com 7 criaturas, 3 Mnemonic Walls e um Moondrifter. Um Sorcerer, que é o Compulsory Research. O resto é instantâneas. 4 Bonders, então não é todo mundo que tá jogando 4 Bonders. Ele voltou de Spell de main deck. E o side dele tá interessante também, porque ele novamente tá com Fire Prophecy, tá com um Fangry Marauder, que é aproveitar para surfar a onda aí dos Affinds. Inclusive a Affind ganhou o PTQ. É bom voltar com essa tech também, interessante. E, cara, eu particularmente me dou melhor com outro tipo de lista de Tron, principalmente a do Igor Coelho, né, que ficou em sexto lugar. Eu gosto mais do estilo de lista dele. Essas listas com poucas criaturas eu acho um pouquinho estranho. Eu acho, porra, tem que ter muita agilidade no dedo pra fechar o jogo no mall com tão pouca criatura, cara. Cara, hoje eu acho que tava conversando com alguém, não lembro, acho que foi com a Ramuda, justamente a respeito disso aí. Até o Carlos chegou a falar, cara, se você não tiver agilidade com essas versões de Tron aí, você vai acabar perdendo pra você mesmo, porque o tempo te consome, não adianta. E aí, tipo, se você realmente não tá muito seguro de que você vai ter essa agilidade toda, é melhor você tentar um negócio um pouco diferente, usar, sei lá, mais criatura, usar mais Tony Horn, usar uns Lamog e tal, alguma coisa que te dê uma agilidade maior. Usar Dinhova também, que sumiu das listas nesses últimos tempos, acho que só o Igor Coelho que tem usado. Pode ser uma opção, mas no geral, realmente, essas listas aí, principalmente essas que tem menos criatura, cara, elas são muito você contra o mall e contra o seu oponente, porque o seu tempo vai ser o recurso mais importante que você vai ter nessa partida. Independente do quão bem você esteja, às vezes você vai perder por tempo. Já falando do Igor Coelho, que ficou em sexto lugar, ele tá jogando já com 9 criaturas, somente 2 Mnemonic Walls, 4 Moondrifters, um Seagate Oracle, um Stonehorn Dignitary e um Dinhova. O Seagate, eu já tinha conversado com ele antes, ele fala que ele gosta do Seagate porque é mais uma carta para parar os ninjas. Ele bloqueia bem o ninja e leva Flicker também, né? Tanto que ele usa 2 Ghost Flicker e um Ephemerate. Eu tava vendo bastante gente jogar já com 2 Ephemerate e um Ghost Flicker. Tá com Suffocate Filmes de main deck, tá com Wind, trocou o Bojuka Bog por Mortuary Mire. Falei com ele também sobre essa tech, ele disse que o Mortuary tá ajudando bastante na match contra fadas. Então, tipo, o Bojuka ele é útil na Mirror, mas depois do banimento do Santuário, não precisa, saca, jogar todo mundo com o Bojuka de main deck. Então o Mortuary Mire, sei lá, você consegue levar um counter no bicho e botar ele de volta no topo do deck. O legal do sideboard dele é que ele tá jogando com Mystic Remora. Mystic Fucking Remora. E de acordo com ele é uma máquina de card advantage. É uma carta que muito dificilmente eu vou testar, porque ela é cara onde quer que você olhe pra ela. E convenhamos, eu não sei se tipo, funciona só na mão do Igor, ou se funciona mesmo em geral, porque é uma carta que eu tenho muito minhas dúvidas. A galera falava muito ela na época da unificação. E até hoje eu não acho que ela provou assim, o valor dela, não. Eu acho que tem a barreira financeira na Remora aí, porque ela realmente é uma carta cara. Tanto IRL, né? Eu acho que no mall também ela é bastante acima do que a gente está acostumado. E não sei também se eu contaria com essa carta para poder fazer uma tech dessa que o Igor fez, não. Faz sentido no Tron, né? Porque ela tem esse custo acumulativo aí que o Tron consegue pagar com mais facilidade. E consegue ainda usufruir do efeito da carta com uma facilidade que as outras listas não conseguem. Mas não sei se eu usaria esse slot aí pra essa carta também não. Foi a ideia do Igor, o Igor falou que funciona, então talvez seja uma dessas coisas aí que só funciona com uma pessoa. E é uma coisa bem comum, na real. Tipo, tem várias listas que eu pego, então, inclusive, principalmente do Carlos, cara. O Carlos, ele tem uma visão do jogo que, sinceramente, eu não tenho. O cara é profissional, ele joga isso 8 horas por dia, saca? Então, ele tem uma facilidade, uma visão que ele consegue encaixar certas cartas que precisa de um pouquinho mais de finesse para conseguir usar, e é uma coisa que eu preciso de outra estratégia para fazer a lista funcionar na minha mão. Pois é, tem algumas coisas que eu acho que não vai funcionar com todo mundo. As listas do KV mesmo, eu acho que eu vejo as listas dele, cara, eu olho, eu acho legal e tal, mas eu nem tento testar, porque eu sei que quando eu bater no campo não vai ser bom comigo, não.
Hoje aconteceu uma coisa muito triste, né? Mais uma das grandes coisas tristes que estão acontecendo em 2020. A gente perdeu mais uma emblemática figura aí que foi bem importante para toda a história da música e toda a história do rock, inclusive. Hoje foi o falecimento do Ed Van Halen, depois de 10 anos aí lutando contra o câncer, ele acabou não resistindo. Então fica aí minha homenagem a ele, eu vou querer o Panama do Van Halen hoje. Eu também tava pesquisando sobre Van Halen hoje, eu tava dando uma pedaladinha antes da gravação. E aí quando eu parei, tem uma praça que eu sempre faço checkpoint lá pra tomar uma água, descansar, olhar o celular. Eu vi que o Van Halen tinha falecido. É triste pra caralho, porque ele é um dos heróis da música, sabe? O cara mudou o jogo. Mas, dando continuidade, hoje a gente tem uma indicação de metal um pouquinho especial. A gente tem um amigo com a gente, o senhor Carlos Lamego, cara. Se apresenta pra gente. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou Carlos Lamego, sou jogador de Magic e muito fã do heavy metal. Eu já ouvi todos, alguns mais de uma vez, e faço questão de contribuir como padrinho, porque é uma coisa que me dá já me deu muitas horas de prazer ficar ouvindo heavy metal. Então nada mais justo do que eu estar contribuindo aqui e dando uma força pro amigo. Cara, isso aí. E o Carlos, ele nem sabe disso, mas a primeira vez que ele falou comigo, foi um daqueles dias que você tá, tipo, bem pra baixo, bem desanimado com o projeto e tudo mais. E ele me deu uma força, assim, pelo Facebook, mandou uma mensagem, falou que gostava do projeto e tal. Era, tipo, 10h30 da noite. E eu fiquei tão hypado com a mensagem dele que eu comecei a editar, tipo, 10h30 da noite. Não, pô, caralho, a galera gosta mesmo, né? Tem que editar isso aqui, vamos soltar episódio. Cara, pô, que legal, cara. Que legal ouvir isso. Saber que eu também ajudo a fazer diferença. Me faz muito feliz. Com certeza. Eu sempre falo, cara, que o Álvaro, que também produz conteúdo, você também tá produzindo conteúdo, inclusive fala mais já do seu canal pra gente. Todo mundo que produz conteúdo é uma batalha, né? Porque a gente não vive disso, a gente faz por amor, e muitas vezes esse amor é uma relação um pouco tumultuada. Mas, cara, você tá com um canal do YouTube também, né? Tenho, cara. Eu tenho um canal que é o Flamego MTG, que eu comecei pra mostrar pros meus amigos. Eles que pediram pra ver a minha participação no primeiro Pauper Series, que eu fui muito bem. E aí, que teve um momento que eu ganhei do Alexandre Weber. E aí, naquele momento, eu virei rockstar entre os meus amigos. E aí eles, quero ver. E aí eu fiz o canal. E o canal, por mais legal que ele seja, ele me toma muito tempo. E é o tempo que eu não passo com a minha família, ou é tempo que eu não passo jogando. O meu computador é treva, então eu deixei o canal um pouquinho de lado para eu conseguir aproveitar o resto, para tentar atingir um equilíbrio. Porque eu estava ficando muito tempo no jogo, muito tempo no computador. Eu estava, obviamente, deixando de fazer outras coisas que são mais importantes. Então eu deixei o canal um pouquinho de lado até que eu compre um computador que me dê menos problemas, que eu possa fazer uma edição melhor. E assim que der, eu já retomo o canal, retomo vídeos. Esse é um dilema que todo mundo tem, cara. Tipo, domingo, em vez de você estar com sua esposa, em vez de você estar com seus amigos, seus filhos, você está trabalhando, entre aspas, de graça, sabe? Que é complicado. Exatamente, eu te entendo. Eu realmente te entendo. Só que, no momento, eu não tô com a disponibilidade de tempo para continuar o canal. Mas assim que der, vai dar. Então, cara, a gente trouxe hoje pra dar uma indicaçãozinha de metal. O que você trouxe pra gente? Eu vou indicar Don't Stop Believing, do Journey. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight. É uma música que teve uma participação muito... Como é que eu posso dizer? Foi importante no momento. Eu estava estudando para concurso público e eu só imaginava, não para de sonhar, não para de almejar. Então essa música, ela realmente me toca, assim, eu gosto de ouvir, chega a me arrepiar lembrando daqueles momentos. Então vai essa daí, Don't Stop Believing, do Journey. Sensacional. E tem tudo a ver com a conversa que a gente acabou de ter. Quase coincidência. Continua acreditando, continua no projeto, continua porque
Cara, toda vez que tem. Que eu saco que tem uma galera que curte, que eu sei que eu, porra, animei o dia de alguém no busão. Como você sempre fala, indo de bike pro trabalho, eu sei que, tipo, mais um dia que valeu a pena. Exatamente, saca? Cara, eu ouço muito, eu torço muito para que o projeto sempre prossiga, sempre em frente e sempre melhor. Cara, aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, eu te desejo todo sucesso, Fernando. Muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. E hoje, eu geralmente não tô indicando mais tanto metal, tô abrindo o microfone para os convidados que estão chegando aqui na casa, mas que nem o Álvaro falou no começo, hoje foi um dia triste pro rock mundial. O Van Halen, o Ed Van Halen morreu, faleceu, perdeu a batalha contra o câncer depois de vários anos. E eu queria também deixar uma indicação, vai ficar essa música tocando até o final, Pau no Cu do Content ID. Se quiser bloquear, foda-se, mas eu vou deixar essa música. É o Running with the Devil do Van Halen, é a minha música preferida da banda. Eu acho muito legal do Van Halen que eles conseguiram que o guitarrista fosse o main da banda, saca? Tipo, o David Roth é sensacional como frontman, mas o Van Halen é o Van Halen, cara, não tem igual. Então, é isso aí, senhor Van Halen. Toque hoje com outros astros aí, onde você estiver, ou não. E, galera, muito obrigado pela participação. Sensacional. Obrigadão, Álvaro, sai de casa. Obrigadão, Carlos. Valeu. Cara, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E bons jogos e boas compras para todo mundo. Menos para quem joga de Tron. Um grande abraço e tamo junto. Então, cara, eu vou agradecer mais uma vez aí a participação e o convite do Fernando participar do Heavy Meta. É sempre uma satisfação tá fazendo parte disso aqui. É um material que eu super confio. Não é à toa, porque senão eu não seria parceiro do Fernando, mas é uma coisa que eu vejo que tem qualidade, que tem carinho e amor em ser feito. Então, só agradecer a minha participação aqui e a gente se vê em breve. É isso aí, galera. Muito obrigado pra você que acompanhou aqui até o final. Valeu, falou. Até mais tarde.